Soluções caseiras raramente igualam as de profissionais. Claro, sua criação improvisada de algo que funciona mais ou menos pode até durar por um tempo. Mas quando surge um problema, tudo desmorona e seu tanque é destruído. Espere um segundo. Você não tem tanque, mas a Rússia tem. Na verdade, milhares deles. E as tropas do país têm improvisado blindagem de má qualidade para proteger esses tanques na ausência de blindagem profissionalmente fabricada. Está funcionando mais ou menos como você poderia esperar. Ainda pior, as soluções improvisadas da Rússia se voltam contra ela, e tanques russos são destruídos pela própria blindagem, de forma surpreendente. Tudo se resume ao que soldados russos fazem desde que drones ucranianos começaram a destruir seus tanques. Gaiolas de proteção. A Rússia tem usado essas gaiolas de proteção durante grande parte da guerra na Ucrânia, enquanto tenta lidar com os ataques de drones ucranianos. Wes O'Donnell explicou em artigo na Medium que defesas improvisadas para tanques visam proteger pontos fracos no topo, especialmente ao redor da torre, vulneráveis a armas precisas. Mísseis antitanque modernos, como o Javelin ocidental, exploram essas fraquezas ao penetrar a blindagem do tanque por cima. No entanto, os drones kamikaze da Ucrânia são muito mais baratos do que esses mísseis avançados e obtêm os mesmos resultados, tornando-se um grande problema para as unidades mecanizadas da Rússia. Grades de proteção são consideradas solução por serem instaladas sobre tanques, forçando projéteis a explodirem antes de atingir o veículo. Como O'Donnell coloca, como você pode imaginar, toda a blindagem do mundo não pode te salvar. Grades de proteção impedem que granadas lançadas por drones entrem em tanques por escotilhas abertas, evitando que explorem essa vulnerabilidade. Já vimos muitos exemplos dessas defesas improvisadas na Ucrânia, variando de grades literais, feitas com telas de arame colocadas sobre a torre de um tanque, até troncos de madeira amarrados em tanques e veículos blindados. Essas grades de proteção tiveram resultados variados. Elas raramente impedem os drones da Ucrânia por muito tempo, apenas fazem com que a Ucrânia ataque um tanque várias vezes antes de destruí-lo. Mas elas são necessárias porque a Rússia não está fornecendo a blindagem reativa que os operadores de tanque precisam para proteger seus veículos. Falarei mais sobre isso depois. Na Rússia, essas grades de proteção são chamadas de Tsar Mangles, e a Ucrânia costuma zombar delas. O Armorer's Bench destaca que a Rússia avançou tanto nas defesas improvisadas, criando os chamados tanques tartaruga, que pouco se assemelham ao que seria um tanque. Isso está bom para a Rússia. Se um Tsar Mangel protege o tanque dos drones ucranianos, ele pode ser usado em assaltos mecanizados para aproximar as forças russas de seus objetivos. É aqui que vemos o problema. Embora os Tsar Mangels possam ser eficazes contra drones, essa blindagem improvisada está causando efeitos inesperados para a Rússia. Destruir as transmissões dos tanques acoplados. Em 9 de novembro, Militani relatou uma entrevista feita pelo historiador de tanques Andriy Tarasenko com um tripulante russo não identificado. Esse tripulante disse que montar Tsar Mangels direto nas torres dos tanques traz vários problemas. O chassi resiste, mas transmissão e caixas de câmbio laterais não, disse o tripulante a Tarasenko. Ele completou. Em outra empresa, fizeram um Tsar Mangel com cabos, mas uma caixa de câmbio lateral quebrou antes de chegar a 10 km. A carga alta faz os componentes falharem rapidamente. Se o Mangel for montado na torre, os mecanismos de rotação queimam. Esqueça a rotação manual. Soldados russos destroem seus próprios tanques tentando protegê-los. Para contexto, a transmissão de um veículo leva a potência do motor às rodas, ou no caso de um tanque, às esteiras. Todo veículo tem uma, e sua importância é evidente por isso. Transmissão queimada impede o veículo de se mover. É isso que a Rússia faz com seus tanques, revela o tripulante russo. As tripulações estão tão desesperadas para evitar os horrores dos drones ucranianos que estão comprometendo seus tanques só para tentar protegê-los contra explosivos que vêm de cima. As gaiolas do Tsar não estão ajudando muito na proteção. Se um tanque é forçado a parar porque sua transmissão quebrou, esse tanque está perdido. A Rússia não pode mais usá-lo. A tripulação teria que abandonar o tanque e ficaria vulnerável aos drones ucranianos, pois não teria mais proteção. Sobre o tanque, a Ucrânia nem precisa destruí-lo. O tanque está perdido e nenhuma tripulação russa vai arriscar consertar transmissões com drones sobrevoando. Isso parece uma completa insanidade por parte dos operadores de tanque da Rússia.
No entanto, há um motivo importante para esses operadores destruírem seus próprios tanques. Esse motivo é uma acusação de que a Rússia equipa mal seus soldados. A maioria dos tanques russos já não possui blindagem reativa explosiva. Se funcionar, deve deter mísseis e drones antitanque da Ucrânia. O tanqueiro que falou com Tarasenko explica mais. Com blindagem reativa vira uma bagunça. Nos veículos antigos era mais fácil, apesar da falta de blocos e depois de explosivos plásticos. Mesmo assim, não me impediu. Reforçamos o lado do atirador com 2 camadas. Soldamos outra na torre e instalamos telas. O tanqueiro diz que a Rússia antes fornecia blindagem reativa suficiente para proteção parcial, mas agora não mais. Mas nos BVMs, todas aquelas relíquias, pelo visto, só existem mesmo nos desenhos animados do Kremlin. Nas faces da torre, há uma versão caseira feita em oficinas, com chapa de metal moldada como a blindagem original e um inserto explosivo da carga de desminagem UR-77. Funciona a cerca de 50 a 45 graus, diz o tripulante. Ambas as conclusões são condenatórias. Operadores de tanque russos estão tendo que improvisar e criar suas próprias blindagens reativas. Segundo Militani, essa prática iniciou em junho de 2024, com as forças russas montando blocos de blindagem em oficinas próprias no campo de batalha. É quase admirável. Basicamente, eles estão trabalhando em algo equivalente a garagens. Os russos estão colocando materiais explosivos do sistema de desminagem UR-77 em contêineres que eles encontram ou fabricam e prendendo esses contêineres em seus tanques. Como o operador diz, isso não é uma solução perfeita. Essa blindagem improvisada só funciona metade das vezes em um ângulo específico, mas pelo menos é melhor do que nada. O grande problema, como Militani aponta, é que é necessário um esmagamento preciso dos materiais para que a blindagem reativa funcione. Sem essa precisão, como na blindagem reativa improvisada, as forças russas usam blocos que nem sempre explodem. Outro problema é a blindagem reativa. A Rússia não tem o suficiente, e isso não é novidade. A blindagem reativa explosiva é, na verdade, uma tecnologia inteligente quando usada corretamente. A ideia é combater fogo com fogo, como explica o Sofrep. As caixas da blindagem reativa contêm explosivos que detonam ao serem atingidas por mísseis antitanque ou drones. Esses blocos explosivos de blindagem têm múltiplas camadas. A primeira libera a explosão e a segunda a direciona para longe. A blindagem deve absorver e desviar a explosão para longe do tanque. É semelhante à gaiola de proteção, porém bem mais profissional. A Rússia deveria equipar todos os tanques com blindagem reativa, mas não consegue, por isso há tanta improvisação. Mesmo a blindagem reativa profissional da Rússia pode não ser totalmente eficaz. Apesar de impressionante na teoria, essa blindagem tem apresentado problemas desde o início da guerra. Em agosto de 2022, a Forces News informou que a Rússia começou a perder muitos de seus principais tanques, porque a blindagem reativa com a qual eles estavam equipados não era suficiente. Parte do motivo é que grande parte da blindagem utilizada tinha décadas de idade, sendo que algumas delas datavam da Primeira Guerra da Chechênia, que começou em 1994. Quando a confiabilidade é essencial, uma blindagem com quase 30 anos provavelmente não agradava os tripulantes russos. O maior problema para a Rússia e seus tanques era que as forças armadas não conseguiam usar nem instalar essa blindagem direito. O Ministério da Defesa do Reino Unido destacou em relatório de agosto de 2022. É provável que muitas tripulações de tanques russas não tenham treinamento para manter o IRA. Muitas vezes, a má instalação ou ausência de explosivos, além da falta de blindagem reativa. Deixar de instalar é melhor do que instalar de forma incorreta. Foram aqueles que tentaram e falharam na instalação que acabaram causando problemas para seus próprios tanques. Mencionamos anteriormente que a blindagem reativa é composta por camadas, com a primeira camada gerando uma explosão e a segunda camada desviando essa explosão. Agora imagine o que acontece se a blindagem for instalada de forma incorreta e houver espaços entre os blocos, por exemplo. De repente, a camada de desvio se torna muito menos eficaz, o que significa que os tanques da Rússia precisam absorver explosões ainda mais fortes. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, essas falhas provavelmente causam os frequentes casos de ejeção de torre, registrados em vídeos de testemunhas na Ucrânia. É quase como se os tripulantes dos tanques da Rússia estivessem presos em uma situação sem saída.
Embora pareça estranho que os tanques Tsar da Rússia destruam seus próprios tanques queimando transmissões, a alternativa não é muito melhor. A falta de treinamento significa que a blindagem reativa que deveria proteger esses tanques não está cumprindo seu papel. O que você preferiria como tripulante de tanque? Uma blindagem que destrói seu tanque e provavelmente você também, porque não está funcionando direito? Ou uma grade improvisada que vai inutilizar seu tanque? Pelo menos, isso te dá uma chance de escapar. Nenhuma opção é ideal, mas a segunda é melhor que a primeira. Essa parece ser a conclusão a que os tripulantes de tanques russos chegaram, e há outro motivo potencial para isso. Uma chance maior de sobreviver é bom. O melhor é que tanques com Tsar, Mongols ainda se movem até as transmissões queimarem. Segundo a Euromaidan Press, isso reforça a necessidade de evitar blindagem reativa mal instalada. Se a Rússia ao menos conseguir levar seus tanques e suas blindagens improvisadas alguns quilômetros mais perto das defesas da Ucrânia, então, para Putin, o tanque ainda cumpriu seu papel. Se esse tanque chegar perto o suficiente para atirar na Ucrânia, então melhor ainda. Não importa se o tanque é um alvo fácil e será destruído ao ser descoberto. O fato de ele conseguir disparar projéteis antes do zumbido dos drones já basta para Putin. Isso resume a posição dele sobre a guerra na Ucrânia. Ele não se importa com quantos equipamentos ou soldados russos perde, contanto que cause algum dano à Ucrânia. Tanques russos estão sendo destruídos pela blindagem improvisada feita pelos próprios operadores. Antes, eram destruídos pela blindagem dada pelo exército russo. O que isso significa para a Rússia? Uma coisa que está mais do que clara é que os tanques não estão evoluindo, nem de perto rápido o suficiente para acompanhar os fatores decisivos no campo de batalha da Ucrânia que Putin esperava que fossem. A suposta operação militar especial nunca foi planejada para durar tanto tempo. Segundo o Kiev Independent, em setembro de 2022, estimava-se que a Rússia possuía 3.330 tanques operacionais na invasão da Ucrânia. Em setembro de 2022, o país já havia perdido pelo menos 994 tanques, cerca de 30% de sua frota operacional. Perderia ainda mais em breve. Logo, a Rússia recorreu às reservas. Mas os tanques que vieram depois, aqueles que a Rússia enviou inicialmente para a Ucrânia, eram frequentemente mais antigos e estavam em más condições, em comparação com a primeira leva de tanques. Quando drones viraram o centro da guerra, tanques quase sumiram. Era a arma que Putin considerava imbatível. A Ucrânia fracassou e a Rússia ainda não conseguiu tornar seus tanques tão eficazes quanto esperava. A Euromaidan Press destaca que os tanques estavam frequentemente na linha de frente dos ataques russos às posições ucranianas, principalmente nos primeiros anos da guerra. Os tanques conduziam ataques mecanizados e eram projetados para suportar drones com sua blindagem. Vemos como essa blindagem tem funcionado bem. No fim das contas, a Rússia acabou sacrificando seus tanques para esgotar os estoques de munição e drones da Ucrânia, o que está longe do propósito original deles. Essa estratégia é insustentável. Como diz a Euromaidan Press, os russos não podem sacrificar tanques indefinidamente. O Kremlin pode estar tão desesperado por blindados que pode recorrer a antigos T-64 dos depósitos e tentar usá-los. Os russos podem seguir com ofensivas de infantaria a curto prazo para dar tempo às forças mecanizadas se recuperarem, disse em 10 de novembro. Voltaremos a esse ponto em breve. Quanto à evolução, a Rússia busca alternativas. A blindagem reativa não funciona, seja pela idade ou pela instalação inadequada pelas forças russas. Embora estranho, as grades Tsar funcionam melhor, mesmo prejudicando as transmissões dos tanques. Como nenhuma dessas soluções é viável a longo prazo, a Rússia está tentando outra coisa: telas dobráveis. Em seu relatório sobre como as gaiolas de coque russas estão destruindo os tanques do país, a United 24 Media destaca que a Rússia patenteou uma tela anti-drones dobrável, que se assemelha muito à blindagem improvisada em formato de capô que a Ucrânia vem usando para se defender dos drones russos e de outras munições vagantes. Como vimos na guerra na Ucrânia, a Rússia compensa a falta de ideias originais roubando da Ucrânia e chamando isso de inovação. O veículo trouxe mais detalhes sobre a patente em relatório de julho.
Diz que a Academia de Engenharia Militar Karbyshev da Rússia registrou a patente, sendo que o design criado por ela é, essencialmente, uma cópia carbono dos capuzes da Ucrânia. A nova blindagem apresenta uma estrutura modular, tornando-a adaptável para todos os tipos de tanques, e uma cobertura de malha metálica. Isso serve para parar drones em voo e seria de 12 a 15 vezes mais eficaz contra drones ucranianos do que as opções que a Rússia usa atualmente. Mas não há informações sobre o peso dessas gaiolas dobráveis de Coca-Cola. Se pesarem como as Tsar, já usadas pelos russos, vão prejudicar as transmissões dos tanques do mesmo jeito. A Rússia vai voltar à estaca zero. E não tem muito mais tempo para encontrar uma solução para o problema dos drones antes que fique completamente sem tanques. O National Interest disse exatamente isso em um artigo de 9 de outubro, onde fez a pergunta-chave: o que aconteceu com todos os tanques da Rússia? Já sabemos que armas antitanque, drones e a incompetência russa estão destruindo esses tanques. O principal deste artigo é a gravidade da situação dos tanques russos após quase 4 anos de guerra com a Ucrânia. O artigo usa os dados do Kiev Independent, que já compartilhamos. Ele afirma que, até 2020, a Rússia reduziu sua frota de tanques da era soviética de 64 mil para cerca de 12 mil. Aproximadamente um terço desses tanques estava operacional, segundo o Kiev Independent. O restante estava armazenado. A Rússia ainda mantinha grande força numérica. Sua frota de 12 mil tanques é quase o dobro da dos Estados Unidos da América. Mas essa frota quase acabou. Inteligência recente de fontes abertas sugeriu que a Rússia tem hoje apenas 2.887 tanques em estoque, e mais da metade deles está em más condições. Segundo a National Interest, menos de 25% seria utilizável no campo de batalha. Menos de 100 eram T-80 MBTs modernos. O restante eram T-62, T-64 e T-72 antigos. Então, a realidade da Rússia fica clara. Um quarto de 2.887 são pouco mais de 721 número de tanques ainda prontos para uso pela Rússia. Está construindo mais em quantidade limitada e pode reparar alguns em más condições, mas o país está ficando sem rapidamente. A destruição dos tanques por Tsar Manglis não ajuda, embora eles avancem um pouco as forças russas. A Rússia tomou cerca de 20% da Ucrânia desde fevereiro de 2022. Os outros 80% não serão derrotados por tanques bloqueados pelas mesmas defesas que a Rússia espera conter drones ucranianos. O que a Rússia fizer agora na blindagem dos tanques será insuficiente e tardio. Isso vale até para a blindagem mais moderna que a Rússia supostamente oferece. O país possui algo que deveria funcionar melhor que as soluções improvisadas e blindagens reativas que fracassaram na Ucrânia. Chama-se AEN. A Arena M, e foi criado para destruir centenas de drones. Mas essa blindagem de tanque invencível já está sendo destruída pela Ucrânia, ficando tão inútil quanto as gaiolas de coque que destroem os tanques russos. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre falhas militares russas. Obrigado por assistir.